Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e na última aula eu deixei 2 exercícios como desafio para você. Espero que você tenha conseguido fazer. E hoje nós vamos trazer então a resolução dos nossos 2 exercícios. Existem mais de uma forma de fazer, e se você teve alguma dificuldade, alguma dúvida, então também deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, e aí eu vou responder para você. Aproveitando também, deixa o seu like a hora que a gente terminar aqui, se você gostou do vídeo, compartilhe, divulgue, ajude a crescer aqui o canal para trazer mais coisas para você. Então vamos lá. Lembrando sempre que você encontra o código-fonte, a lista de exercícios está sempre em atualização no GitHub. E nós temos aqui então o desafio, esse primeiro desafio aqui, que é do exercício 9, para elaborar um programa para calcular o volume de uma esfera. E nós temos aqui a fórmula que volume é igual a 4 dividido por 3, que multiplica o π, que multiplica raio elevada à terceira potência. Aqui tem os valores de exemplo de entrada e saída. Então vamos lá agora para o nosso Eclipse. Vamos iniciar aqui no Eclipse, vou criar um novo projeto. Então vamos vir aqui em File, New, Java Project ou arquivo Java, novo projeto Java. Vamos colocar aqui, então vai chamar aula 20, underline, desafio, exercícios 09 e 10. Tudo bem? Então, vou até colocar aqui, em vez de colocar um E, vou colocar um underline, então mudando aqui exercícios e underline aqui também. Então, ficou aula 20, underline, desafio, exercícios, underline 09, underline 10. Vou clicar em finish, sempre lembrando, né? A gente está fazendo, usando o Java 17. Clicar em finish. Agora, vamos clicar com o botão direito em cima aqui do nome do nosso projeto, botão direito, então, New, Class, aí nós vamos colocar aqui o pacote chamado curso, e aqui nós vamos colocar EX09, que é o volume esfera. Vamos clicar em Finish. E temos aqui, então, um duplo clique aqui no nome, na aba para maximizar, EX09, volume esfera. Criar o método main, em Ctrl barra de espaço, para ele preencher para a gente o nosso método main. Então, nós vamos criar o nosso objeto do tipo scanner, né? Vamos instanciar aqui a nossa classe scanner, criando um objeto. Fica comigo nessa aula que eu vou trazer algumas coisas aqui para você, algumas coisas para a gente ir aplicando. Então, scanner, vou chamar de SC igual a new scanner, recebendo como parâmetro aqui um system.in. Você percebe que eu coloquei aqui na nossa classe, mas eu não cliquei no Ctrl barra, né? Não fiz ali para ele fazer a importação já direto para mim. E acontece que aí ele fica dando esse problema, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, ele já traz para mim import o scanner, ou eu venho aqui também, Ctrl barra de espaço, para ele trazer para a gente aqui para importar. Ou posso escrever manualmente aqui. Tá ok? Agora nós vamos então aqui, ó, setar, ou seja, configurar o nosso bloqueio
do nosso scanner. Então, sc.useLoqueio, e nós temos que passar um bloqueio para ele. Qual é a localidade? Nós vamos usar o padrão americano. Então, o S, que é o padrão americano, para a gente usar ponto em vez de vírgula no separador de casas decimais. Vou subir um pouco o código aqui para você ir acompanhando. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, vou declarar as variáveis. Nós temos aqui double, que vai ser o volume. Vamos voltar só um pouquinho aqui no nosso exemplo. Então, olha, o π é uma constante, o R é o raio, que é o R que eu vou pedir para o meu usuário digitar, então a entrada é o raio. Aqui, 4 dividido por 3 também é uma constante aqui, né? E elevado ao cubo. Então, eu preciso achar o volume. Para eu achar o volume, eu preciso fornecer o raio. Então, vamos voltar para o nosso código. E vou declarar a minha variável raio. Aqui, entrada de dados. A entrada é somente o raio. Então, vou pedir para o meu usuário digitar para a gente o valor do raio. Só que eu não vou usar o print ln. Então, vou usar o print. Aqui eu escrevi sys ou e Ctrl+ de espaço, que é para ele fazer o preenchimento automático aqui para a gente. Vamos ler o valor do raio. Então, raio recebe o nosso scanner usando o método nextDouble para converter a entrada, que é um texto, para double. E agora nós vamos então calcular o volume. E aí nós vamos falar que a nossa variável volume vai receber, como diz a fórmula, é 4 dividido por 3, que multiplica o π. Então, nós vamos usar math, a classe math, né, matemática, usa a constante π, multiplicando por 4, pelo raio elevado à terceira, elevado ao cubo. Então, nós vamos usar math. Nesse caso aqui, é melhor usar math, né? Usar a função de potência. Ele já traz preenchendo aqui para mim, raio. Então, é ele que eu quero. E aqui eu não quero raio, eu quero elevada à terceira, tá? Então, eu pressionei o tab, ele pulou deste parâmetro e depois eu preenchi o 3 aqui. Tudo bem? Então, 4 dividido por 3, que é a nossa fórmula, multiplicando o π, multiplicando pelo raio elevado à terceira. Aqui eu não preciso colocar em parênteses, porque é tudo a mesma precedência, então ele vai fazer da esquerda para a direita. Primeiro ele faz a divisão, depois multiplicação e faz a potência aqui também, tá? Primeiro ele vai resolver a potência, né? Tudo bem? E agora nós vamos dar a saída de dados, que vai ser o nosso systemoutprint ln, e aí nós vamos colocar aqui o volume é o volume da esfera. Vamos colocar assim, volume da esfera é, mudar só um pouquinho aqui para a gente, né? É concatenando aqui, então, com a nossa variável volume. Tudo bem? Bom, acho que a gente não é um problema muito difícil e a gente está abordando aqui o que vimos aí nas últimas aulas. Clicando com o botão direito aqui onde eu tenho o meu código, Run as, Java, né? Valor do raio, vamos ver o que está aqui no nosso exemplo. Então, é 2, tem que dar 33,510. Então, valor do raio, 2. E aqui a gente tem que o volume da esfera é
Peraí, ele deu 25, mas eu falei para você que é 33. O que que acontece aqui? Né? 33.510 e para a gente deu aqui 25, porque nós estamos aqui discutindo a nossa solução. Então, o que que acontece? Eu vou comentar aqui, depois eu descomento, tá? E vou comentar aqui também, tudo bem? Vamos lembrar uma coisa, eu tenho aqui 4 dividido por 3. Então, vou, só para a gente ver aqui, vou também comentar aqui o raio e esse system aqui. Só para a gente lembrar de uma coisa. Então, eu vou colocar um system outprint ln e vou colocar assim, olha, 4 dividido por 3, isso daqui é igual a quanto? Então, vamos concatenar com, vou colocar entre parênteses aqui, porque eu quero que ele faça esse cálculo, 4 dividido por 3. Tudo bem? Vou clicar aqui em executar. E aí ele trouxe para mim que 4 dividido por 3 é 1, porque nós colocamos números inteiros. Lembra disso? Então, nós colocamos número inteiro, ele vai trazer para a gente, deixa eu executar novamente aqui, que saiu a tela. Ele vai trazer para a gente que 4 dividido por 3 é 1, mas aqui nós não queremos o 4 dividido por 3 valor inteiro. Nós queremos o quê? Ele com ponto flutuante. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vou deixar comentado este aqui, só para você lembrar. Vou descomentar este, que a gente já tinha aqui também. Vou deixar esse aqui e esse aqui. Então, nós temos que ter pelo menos um valor aqui na nossa expressão, como sendo double. Então, eu tenho 4.0 dividido por 3, eu posso colocar os dois também. Então, 4.0 dividido por 3.0. Agora, vamos executar. Valor do raio 2. E aí, sim, a gente tem aqui 33.510. Lembrando que ele dá todas essas casas decimais, porque a gente está pegando o pi aqui pela nossa classe matemática. O outro valor é 3,5, tem que dar 179.594. Então, vamos executar de novo. Valor do raio 3,5. Então, nós temos aqui 179.594. Tudo bem? Ficou com alguma dúvida nesse exercício? Deixa aqui nos nossos comentários, ok? Vamos então agora fazer o segundo exercício. Vou clicar com o botão direito aqui no nosso pacote, no lado esquerdo aqui, então New Class, e a gente vai colocar aqui que é o nosso exercício X10, e esse daqui é a área do trapézio. Tudo bem? Então, criando a classe X10, que é o exercício 10, a área do trapézio, vamos colocar o nosso método main e vamos voltar aqui, então, para a gente ver, voltar aqui no slide, para a gente ver o nosso enunciado aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui escrever um programa para calcular e apresentar a área do trapézio. O programa deve ler os valores correspondentes à base maior, que é esse B maiúsculo, a base menor, o B minúsculo, e a altura do trapézio. Então, a fórmula é: área é igual a B maiúsculo mais B minúsculo dividido por 2, que multiplica o H, que é a altura. Vamos, então, implementar esse exemplo aqui. Vamos criar o nosso objeto do tipo scanner, para a gente conseguir fazer a entrada de dados. Scanner, então, Ctrl+ de espaço, aí ele já vai importar para mim. Vou maximizar aqui. Scanner, SC é igual a new scanner,
E a gente vai passar o que para ele? Nós vamos passar o nosso system.in, a nossa entrada aqui do nosso, pegando pelo nosso teclado. Também aqui, olha, configurando, config o nosso SC, né, o nosso scanner, o bloqueio dele, vou colocar config, que é de configuração, o bloqueio, tudo bem? E aí, então, sc.use bloqueio. Isso porque a gente quer fazer entrada utilizando ponto, ok? Aí nós vamos colocar aqui o bloqueio padrão americano, então US, certo? Ponto e vírgula. Agora vamos aqui declarar as nossas variáveis, as variáveis para o nosso programa. Então é double, deixa eu tirar esse espaço aqui, double, nós temos A, B maiúsculo, B minúsculo e H. Então, a base maior, base menor, altura e área. Tudo bem? Vou declarar igual está lá no nosso problema, porque depois nós vamos fazer algumas coisas aqui, discutir algumas coisas em cima deste exercício, tá ok? Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer a entrada de dados, entrada. Quem é a entrada? Meu usuário tem que digitar o valor da base maior, o valor da base menor, a altura, para eu calcular a área. Então, vamos colocar aqui um system out print. Eu vou tirar o ln dali, né? Então, valor da base maior, 2 pontos. Vou tirar o ln daqui. Vou, só para a gente adiantar, eu vou copiar aqui, ó, tá? Esse print aqui, depois eu vou utilizar esse que eu copiei, tudo bem? Então, nós vamos aqui fazer que o nosso B maiúsculo recebe o nosso scanner usando o Next Double. Bom, aqui você já sabe como o Java ele é case sensitive, o B maiúsculo é diferente do B minúsculo, certinho? Ctrl V aqui, então eu copiei esse print aqui de cima. Então eu quero da base menor, só vou modificar aqui, valor da base menor. E o meu B minúsculo vai receber o meu scanner usando o Next Double. Next Double. Agora nós temos também, então já li a base maior, a base menor. Vou fazer um Ctrl V novamente, porque como é só texto aqui, né? Então, valor da altura. E a gente vai, então, fazer que o nosso H vai receber o nosso scanner usando o Next Double. Tudo bem? Então, olha, eu copiei e colei só para a gente, como é texto, então a gente só vai modificando o que a gente quer, a mensagem aqui. Agora, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o calcular a área. E aí, nós vimos que a área é igual ao quê? Vamos só voltar aqui para a gente analisar. Então, eu preciso, neste exercício, fazer o seguinte. Eu preciso somar base maior com base menor para depois dividir por 2 e aí multiplicar pela altura. Tudo bem? Porque se eu escrever, vamos escrever aqui, aí eu vou discutir, fica melhor. Então, nós temos base maior mais base menor dividido por 2 e que multiplica a altura. Você deve lembrar que se eu escrever dessa forma, o que acontece? Primeiro ele vai fazer base menor dividido por 2, multiplicar pela altura e depois então somar com esse B, que é a base maior. Não é isso, a fórmula não é essa. Qual que é a nossa fórmula? Eu tenho que primeiro somar base maior com a base menor, para depois dividir por 2,
E aqui, olha, por didática, eu vou colocar também entre parênteses essa parte aqui. Então, como é que a gente ficou? Vou até dar um espaço aqui para você lembrar, ficar um pouco melhor visível. Primeiro, a gente vai calcular toda essa parte da expressão para depois multiplicar pela altura. Tudo bem? Então, vamos dar a nossa saída, resposta do nosso programa, né? Então, System Out Print LN, área do trapézio é. Aí nós vamos concatenar com a nossa variável. Dá uma olhadinha no código como que ele ficou. E agora nós vamos então executar o nosso programa. Botão direito aqui numa área do nosso código, Run as Java Application. E aí vamos ver os valores que a gente tem de exemplo aqui. 5, 3 e 2. Tem que dar valor 8. Então, sim, vou maximizar aqui para você. 5, 3 e 2. Beleza? Deu 8. Vamos ver o outro. O outro valor é 18, 10 e 6. Então, vamos aqui. Rodar novamente. Vou clicar aqui em cima. 18, 10 e 6. Deu 84. Perfeito. O nosso código está, então, executando certinho. Não é isso? Mas vamos lembrar de algumas coisas aqui. A gente, lá no início, falou que nós temos que deixar o nosso programa, né, declarar as nossas variáveis, onde elas trazem já explicitamente, né, o nome delas já deu um significado para a gente. Aqui, se não tivesse essa mensagem aqui, base maior, base menor, a gente olhando para cá, a gente não sabe o que é o A, B maiúsculo, B minúsculo, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora refatorar. O que é refatorar? Nós vamos aqui dar uma melhoradinha, né? Refatorar eu vou melhorar um pouco o nosso código. E veja bem, eu declarei aqui a variável, então eu vou selecionar a variável, então só selecionei a minha variável A, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou vir aqui em Refactor, ou Alt Shift T, Rename. Agora, se eu fosse fazer isso manualmente, antes disso, deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Se eu fosse fazer isso daqui manualmente, eu iria ter que trocar o nome dela aqui, e aqui, e aqui. A mesma coisa para base maior, base menor e altura. Tudo bem? Então, e esse daqui tem poucas linhas de código, né? Imagina num programa com bastante linhas. Então, vamos lá. Vou refatorar aqui. Então, ó, selecionei a minha variável, cliquei com o botão direito em cima dela, Refactor, Rename, Aí ele fala assim, olha, para eu já digitar aqui e depois teclar Enter. Então, vou escrever aqui, área. Percebe que conforme eu estou escrevendo, ele já mudou aqui para mim. Agora, eu vou clicar o Enter e ele já alterou aqui, aqui e aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com o B. Ó. Dei duplo clique, ele selecionou já a minha variável. Eu vou vir aqui também, uma outra forma, eu vou vir aqui no menu Refactor. O primeiro item aqui, ó, Rename, e ele faz a mesma coisa. Você está vendo que está escrito Option aqui? Eu posso clicar aqui em Option e ele já traz para mim, essa janelinha aqui, para eu renomear por aqui. Então, ele está falando, ó, renomear a variável local e para fazer update em todas as referências. Então, aqui a gente vai escrever base maior. Vou dar um OK. Percebe que ele já, ó, ficou maio, né? Então, vou clicar de novo 2 vezes aqui, vou vir em Refactor, Rename, faltou um R aqui, então base maior, vou com o cursor até aqui assim, ó, maior. Tudo bem?
Já renomeei ela aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o B minúsculo. Eu gosto muito de usar o botão direito, então botão direito em cima da minha variável, refactor, rename. Vamos colocar aqui, ó, base menor, dou Enter, e aqui o H também, então, dei duplo clique, selecionei a minha variável, botão direito, refactor, rename, e aqui eu vou colocar altura. Então, dessa forma, o que nós fizemos agora? Nós refatoramos o nosso código, deixamos muito mais claro aqui, são boas práticas de programação. As nossas variáveis, a gente já sabe o que elas significam, e aí você também aprendeu uma forma de como fazer essa refatoração usando, para a gente fazer a refatoração das nossas variáveis. Renomear. A mesma coisa quando a gente renomeia o arquivo de uma classe, a gente utiliza aqui também. Tudo bem? Vamos só executar novamente. Então, valor da nossa base. Deixa eu maximizar aqui, ver os valores aqui que a gente tem, que é o 5, 3 e o 2. Então, 5, 3 e 2, o valor, a área do trapézio é 8. Tudo bem, então? Bom, espero que você tenha gostado da aula, que você tenha conseguido fazer os exercícios. Se você fez diferente, deixa aqui nos comentários. Se você estiver gostando do curso, então se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, as suas amigas, me ajuda a divulgar o trabalho que eu faço aqui. Te vejo na próxima aula, então muito obrigada.